E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre o quinhentismo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o quinhentismo é a marca, né, da literatura colonial, tá? Então quando fala em literatura colonial, nós estamos nos referindo automaticamente àquilo que nós convencionamos chamar de quinhentismo. Então, o quinhentismo é a marca do início da literatura brasileira. O início, o ponto de partida, onde começa efetivamente, é com aquilo que nós convencionamos chamar de quinhentismo, tá? Vale lembrar que o quinhentismo não é uma escola literária. Assim como o pré-modernismo não é uma escola literária, o quinhentismo também não o é, certo? Bom, vale lembrar também que no Brasil, né, nós tivemos as primeiras produções escritas. Então veio acompanhadas, escoltadas, juntamente com o quinhentismo. É o início da produção, né, produção literária, né, das primeiras produções escritas no Brasil. Já Portugal vivenciava, né, os movimentos contra-reformistas. Então, enquanto no Brasil o quinhentismo é a marca das primeiras produções escritas, em Portugal nós vivenciávamos, né, o período contra-reformista. Tudo bem? Tá. E aí, o quinhentismo, né, basicamente nutrido por duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva informativa. A segunda perspectiva é a perspectiva formativa. Então, das duas a uma. Ou o quinhentismo nutre uma perspectiva informativa ou formativa. Vamos começar pela perspectiva informativa. Como o próprio nome diz, sugere, informativa. Lembra informação, né? Lembra informar. Então era exatamente informar a metrópole o que ocorria, certo? Nas colônias. Aquilo que se passava nas colônias, né? A questão da fauna, a flora, os índios, né? A postura comportamental dos índios, né? Tudo que era observado, né, era registrado por meio de cartas, né? Então, tudo aquilo que era observado, que era visto, era registrado. E, automaticamente, esse registro era enviado à metrópole por meio de cartas, né? Por isso que é informativo, né? O quinhentismo tem muito disso, né? Tem essa perspectiva informativa. Mas que fique bem claro que não é apenas uma perspectiva informativa. Tem também a perspectiva formativa. Só que no primeiro momento é a perspectiva informativa, de informar a metrópole daquilo que ocorria nas colônias por meio de cartas. Seja, né, informar sobre a fauna, flora, índios, enfim, tudo que era observado era registrado e mandado por meio de cartas até a metrópole, certo? Bom, aí nós temos, né, a outra faceta do quinhentismo, que é a perspectiva, né, formativa. Como o próprio nome diz, formativa lembra formação, né? Então nós queremos formar os índios, né? Ao nosso critério, né? Inserir no índio a formação católica, vinculá-los, né, ao catolicismo, né? Tirar aquela crença politeísta e inserir aquela crença monoteísta, tudo bem? Inserir a questão de culpa, né, de pecado, né, a formação do catolicismo no índio, né, o que é o pecado, o que é culpa, né, torná-lo efetivamente católico, tá? Esta é a perspectiva formativa. E claro que nós tivemos, né, a famosa Companhia de Jesus, com José de Anchieta em 1553, né, com os poemas, com as dramatizações, tá? Bom, enfim, com
com o movimento contra-reformista, né, que estava acontecendo na época, os católicos, né, viam nas colônias, né, um espaço para agregar, para angariar mais fiéis, para chamar mais fiéis. Vale lembrar que o José de Anchieta, a título de curiosidade, tá, ele ficou preso 3 anos, tá, e nesse período em que ele ficou preso, né, durante os seus 3 anos, ele escreveu 5.786 versos na areia, em homenagem, tá, à Virgem Maria, porque ele estava num conflito contra os índios tamoios na atual praia de Ubatuba. Aí ficou preso 3 anos e escreveu 5.786 versos em homenagem à Virgem Maria, tá? Bom, é isso basicamente. Então o que nós temos que saber sobre o quinhentismo é que é a literatura colonial do período do Brasil colônia, né, que é o marco do início da literatura do Brasil, que não é considerado uma escola literária e que nutre 2 perspectivas. A perspectiva informativa, de informar a metrópole aquilo que se passava nas colônias, e também a formativa de formar os índios, né, ao critério católico, né, convertê-los ao catolicismo, vinculá-los ao catolicismo, né. Outrora havia aquela crença politeísta e a partir de então, com a influência católica, né, com a influência contra-reformista, né, seria a crença monoteísta, né. O próprio nome já sugere tudo. Formativa é formar os índios, transformar os índios, né, para o catolicismo, convertê-los ao catolicismo e inseri-los, tá, o que é a questão da culpa, tá, do pecado, tá. Então é basicamente isso, sem enrolação. Então eu vou escrever aqui no quadro, tá, algumas informações preliminares que nós já abordamos, tá. Nós estamos falando sobre, deixa eu pegar uma caneta melhor, né, sobre o quinhentismo, né. Bom, então nós estamos falando sobre o quinhentismo. Quinhentismo, tá? É isso que nós estamos falando, sobre o quinhentismo. Falamos que é a literatura colonial, né? Então é a literatura colonial, colonial. Falamos que é o marco do início da literatura no Brasil, né? É o marco do início da literatura no Brasil, marco do início da literatura no Brasil. Falamos que não é considerado uma escola literária, né? Assim como o pré-modernismo, né? Então não é considerado, o quinhentismo não é considerado uma escola literária, escola literária, tá? Literária. Aí nós vimos também o que? As 2 perspectivas, né? Nós temos 2 perspectivas. Nós temos 2 perspectivas. A primeira, né, vou puxar uma seta pra cá, é o que? É informativa, né? Então, ó, a primeira perspectiva é a informativa. E a segunda perspectiva é a perspectiva formativa, tá? Mas antes disso, eu esqueci de dizer, né, que o Brasil, né, é o início das primeiras produções escritas no Brasil, né? Então vamos colocar aqui embaixo de literatura colonial, tá? Início das primeiras produções escritas no Brasil, das primeiras produções escritas, tá? Escritas no Brasil. E o que Portugal estava vivendo na época? O movimento contra-reformista, tá? Aí você pode puxar uma seta, tá? Assim, escrever assim, Portugal
Portugal vivenciava o movimento contra-reformista. O movimento contra, tudo junto, tá? Reformista. Com 2 R's. Reformista. Bom, aí nós falamos das duas perspectivas, né? Voltando aqui, informativa e, né, formativa. No quesito informativa, né, seria o quê? Vamos falar assim, colocar assim, informativa. Vamos falar primeiramente, né, sobre a informativa. Como o próprio nome fala, né? Informar, isso significa, puxa uma seta, informar a metrópole, quem informa a alguém, com acento agudo, metrópole, sobre o que ocorria, nas colônias, Aí você pode falar de várias coisas, tá? Entre parênteses, né? Fauna, flora, índios, índios. 3 pontinhos, várias coisas. Vou puxar aqui mais aqui. E tudo isso se dava por meio de cartas, tá? Tudo isso aqui acontecia por meio de cartas. Tá? Cartas. Bom, aí nós temos que falar o que nós temos que falar? Nós temos que falar o seguinte. Estou enxergando por meio de cartas, né? Isso é informativa. Aí com o movimento contra-reformista, com esse projeto colonial, né, português, dos católicos, né, de querer angariar mais, né, agregar mais fiéis, a gente pode escrever assim. Os católicos, né, eu vou escrever bem certo. Os católicos, pontinho. Os católicos queriam agregar... os católicos viam nas colônias, vamos escrever assim melhor, né? Viam, para você entender melhor, nas colônias, um espaço para agregar mais fiéis. Então, os católicos viam nas colônias um espaço para agregar mais fiéis. Um espaço para agregar mais fiéis. Já que estávamos vivendo o período contra-reformista. Então, vamos escrever, já que estávamos vivenciando o período contra-reformista. Tá? Período contra-reformista. Bom, tá. Então, eles iam... isso é a perspectiva informativa. Tá. Agora vamos falar sobre a perspectiva agora, né, formativa. Então, escrevam aí do lado, tá? O espaço aqui do lado, acho que cabe, tá? E escrevam assim, a formativa. Na verdade, eu sei que parece que tá bagunçado, mas não tá. Se você seguir, você vai colocar isso que eu coloquei. Os católicos viam nas colônias um espaço para agregar mais fiéis, já que estávamos vivenciando o período contra-reformista, embaixo do tópico sobre formativa. Então tudo isso aqui, tá? Você escreve aqui embaixo, que não cabe, tá? Então isso aqui, os católicos viam, embaixo de formativa, tá? E depois você escreve na sequência o que eu vou escrever aqui, tá? Ficou claro, né? Formativa, como o próprio nome fala, significa formar os índios.
Então os católicos viam nas colônias um espaço para eles agregar mais, né, os índios, né? Mais fiéis, para agregar mais fiéis. No caso é de formar os índios. Então por que se chama formativa? Como o próprio nome diz, nesse período visava a formação dos índios. Vamos escrever assim, tá? Então nesse período, ó, vírgula, nesse período, vírgula, né? Adjunta adverbial de tempo, né? Então nesse período, vírgula, visava-se, eu não sei se está certo, acho que está certo, né? Nesse período visava-se, se não estiver certo você entendeu, tá? Visava-se a formação, a formação, né? Para fazer jus ao nome, formativa, a formação dos índios, Aí você coloca embaixo politeísmo, tá? Aí você faz uma setinha, eles eram politeístas, eles queriam convertê-los ao monoteísmo. Então, setinha, monoteísmo, tá? Monoteísmo, tá? Ou seja, vincular, pontinho, né? Vincular ao catolicismo. Dá para enxergar? Vincular ao catolicismo. Vincular, tá, ao catolicismo. Bom, vamos voltar aqui. Aí dentro desse período formativo ainda, você pode falar da Companhia de Jesus, tá? Muito importante. Vou apagar aqui, ó, tá? Você pode falar da Companhia de Jesus. Então vamos falar da Companhia de Jesus, do José de Anchieta, tá? Isso tudo do período formativo, né? Então, ó. Tá. Então vocês vão escrever ainda dentro, né, dessa questão formativa, tá? A Companhia de Jesus, tá? Ó, vou colocar pontinho. A Companhia de Jesus. Aí você faz destaque para o José de Anchieta. Aí se quiser colocar o ano 1553, tá? 1553. Aí você pode puxar uma seta e falar numa rebelião com os índios tamoios, numa rebelião com os índios tamoios, vírgulas, numa rebelião com os índios tamoios, né? Tamoios, entre parênteses, atual praia de Ubatuba, atual praia de Ubatuba, ficou, fecha parênteses, ficou preso durante 3 anos, e escreveu 5.786 versos na areia, em homenagem a alguém. Então, crase, em homenagem a, né, Virgem Maria, tá?
Então, muito obrigado pela atenção de vocês.